I still have a dream. Trabalhadores do campo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Fala, ouvintes sintonizados no Pod História. Meu nome é João Marcos, apresentador e criador do Pod História. Então sejam bem-vindos a mais um episódio. O tema debatido de hoje será sobre o protestantismo no Brasil. O protestantismo é uma doutrina religiosa cristã do século XVI que surgiu com a reforma protestante liderada por Martinho Lutero. Mas como é que foi que o protestantismo chegou no Brasil? Quem fundou a primeira igreja protestante aqui no país? Quais os impactos religiosos, sociais que o protestantismo causou no Brasil? Essas e outras perguntas serão respondidas pelo historiador Vasnim de Almeida, professor da Universidade Federal do Tocantins e especialista em História das Religiões. Então pegue seu lápis, seu caderno e prepare-se porque o Pod História está começando. Pessoal, antes de começarmos o episódio, eu tenho alguns pedidos para fazer a vocês. Primeiramente, eu gostaria de pedir para você que escuta o Pod História, mas não segue nossa página nas redes sociais, seguir. Seja no Instagram, Twitter ou Facebook. É através das redes sociais que eu aviso quando chegam novos episódios do podcast. Para seguir, basta pesquisar por Pod História Podcast. Siga em nossas redes sociais para você não perder nenhum episódio do Pod História. Em segundo lugar, eu gostaria de pedir para você financiar meu trabalho à frente do Pod História. Com qualquer valor, você ajuda o podcast a se manter no ar. Além disso, seu nome será citado em forma de agradecimento nos próximos episódios do podcast. Para financiar o Pod História, basta enviar um pix para historiando.ler@gmail.com. Não esqueça de colocar seu nome, porque assim eu saberei quem enviou o pix e então eu posso mencionar seu nome no próximo episódio do Pod História em forma de agradecimento. Então, sem mais delongas, bora pro episódio. Professor, primeiramente seja bem-vindo, é um prazer ter o senhor aqui conosco no Pod História. Antes da gente começar o nosso debate, se apresente para os nossos ouvintes, por favor. Boa tarde, João Marcos. É sempre uma alegria muito grande poder colaborar com todas as iniciativas do nosso curso de História. Parabéns pela iniciativa de fazer o podcast. Bom, eu sou professor da Universidade Federal do Tocantins há 16 anos. Eu fiquei 10 anos lecionando no curso de História de Araguaína. Estou há 6 anos no curso de História de Porto Nacional e trabalho, né, com as disciplinas História da Educação, Estágio Supervisionado, disciplinas optativa de ensino de História, e mais a minha área de pesquisa, onde eu produzo alguns capítulos de livros, algumas coletâneas, e onde eu publico artigos científicos, é na área da história do protestantismo, tá? Eu sou formado, tenho mestrado e doutorado pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, e já estou, assim, há um bom tempo aqui na universidade. Professor, a minha primeira pergunta tem a ver com a criação da religião protestante, né? Eu falei ali na introdução que ela surgiu com Martinho Lutero, com a Reforma Protestante. Explique aos ouvintes quem foi Martinho Lutero e qual a importância dele para a formação da religião protestante. Bem, o Martinho Lutero, ele era filho de um minerador, né? O pai dele era um minerador. O minerador não é um trabalhador comum, minerador. O cara que pega o martelo e vai para o fundo da mina. Não, ele era um dono, ele era um pequeno proprietário de uma mineradora. Portanto, ele tinha condições de pagar boas escolas para o Martinho Lutero, né? O Martinho Lutero estudou em boas escolas na Alemanha, né? Ele estudou na escola de Eisenach, formou, né? Estudou no colégio de Eisenach na Alemanha. E em 1505, o Martinho Lutero, então, ele entra para a ordem dos agostinianos, né? Da ordem de Santo Agostinho. Quando o Martinho Lutero está voltando de uma viagem, ele era professor, ele tinha se formado em filosofia, ele era filósofo, ia começar a fazer direito,
né? E ele estava voltando para casa para comunicar para o pai que ele queria fazer direito. Ele estava fazendo filosofia, ele queria fazer direito. Ele estava voltando para comunicar ao pai que queria fazer direito. Ele era uma pessoa muito angustiada, né? Muito angustiada. E aí ele tem aquele episódio que ele está atravessando uma tempestade, e por causa de um raio, o cavalo derruba ele, né? Tal. E ele, quando ele cai, ele tem aquilo ali como um prenúncio, né? Um mistério, e ele resolve, a partir daquele dia, se tornar um frei, e ele vai, então, para a ordem de Santo Agostinho. E lá, então, todo o estudo teológico dele, toda a formação sobre história da eclesiologia, ele adquire, né, nessa ordem de Santo Agostinho, tá? Mas o historiador, né, francês, Lucien Febvre, vai dizer que o Martinho Lutero, ele era angustiado, não é que ele era um grande... ele era um grande questionador da teologia católica, das doutrinas católicas. Não era. Ele era uma pessoa que vivia seu tempo. Ele vivia a angústia do seu tempo. Ele sofria com as mudanças. E tem que pensar que o século XVI era um século de muitas mudanças. Se você pensar nas grandes navegações, a Europa tinha recém saído de uma peste, de um período de peste muito alta, a Europa estava toda abalada, por problemas de saúde, por problemas financeiros, né? Fortalecimento das monarquias, abuso dos governos monárquicos. A Europa era um continente angustiado. E a Igreja, né, nós todos sabemos, a Igreja Católica, ela expressava ela se aproveitava de toda dessa situação enquanto instituição de poder, tá? Ela se aproveitava. E o Martinho Lutero vivia muito angustiado. A angústia do Martinho Lutero não era tanto quanto a ordem social, mas a angústia do Martinho Lutero era uma angústia do campo mesmo, vamos dizer assim, diz o Lucien Febvre, que é no campo espiritual. Ele não tinha certeza, ele queria saber se eu sou salvo ou não sou salvo. Essas eram as questões que deixava ele muito, muito aflito, diz o Febvre, né? Mas aí, o que vai acontecer? O que vai fazer com que esse discurso, essa angústia espiritual, se transforme numa contestação? É a cobrança de indulgência, né? É a cobrança de indulgência ali na região da Alemanha em que ele habitava, né? A cobrança, aí que ele desperta, né? Aí que ele começa, ele se coloca contra a cobrança das indulgências. Então, o que leva Martinho Lutero a fixar aquelas 95 teses na frente da igreja de Wittenberg, onde ele lecionava, ele era professor da universidade, ele trabalhava nessa igreja e era professor também na Universidade de Wittenberg. Então, o que faz ele lançar as 95 teses lá? O que faz lançar esses abusos da Igreja Católica, tá? Então, a cobrança de indulgências é o ponto culminante da crise que ele já vinha sofrendo desde a época de adolescência, Então, o outro historiador, né, francês também, né, o Jean de Lumeau, ele vai falar assim, a ação do Martinho Lutero é resultado de uma angústia coletiva, tá? Uma angústia coletiva. A Europa estava angustiada, mas não tinha só problema de ordem espiritual, de ordem eclesiológica, não tinha problemas também de ordem econômica, tá? E aí esses autores, tanto o Febvre quanto o Jean de Lumeau, eles vão dizer quais motivações econômicas que faz com que a reforma protestante se torne, né, uma causa social na Alemanha, depois na Suíça, depois na França. Quais as motivações econômicas?
né, para não alongar muito. A cobrança de altas taxas, de altos impostos pela Santa Sé, o acúmulo de riqueza, a condenação ao acúmulo de riqueza, a condenação ao empréstimo, a contração de dívida. Tanto a Alemanha, quanto a Suíça, quanto a França, possuía uma burguesia ávida por lucros, tá? O Gilmour vai dizer que o Calvino, né, por exemplo, que leva a reforma, as ideias de Lutero para a Suíça, vai dizer que o Calvino nunca desprezou a riqueza, tá? Ele nunca desprezou a riqueza. Então, essa insatisfação contra os abusos, às vezes, de príncipes aliados à Igreja Católica, contra os abusos, a alta cobrança de impostos, aquela condenação bíblica, teológica contra o acúmulo de riqueza, vai fazer com que as ideias de Lutero, as ideias de Calvino, as ideias de Melanchthon também, que era outro grande reformador, passem a ganhar a Europa, comece a ter simpatizantes em toda a Europa. Aí nós conhecemos, né, o protestantismo, quanto mais ele é perseguido na Alemanha, mais o luteranismo cresce na Alemanha, e na Suíça a mesma coisa. Quanto mais Calvino, se bem que o Calvino era muito mais político do que o Lutero, né? O Calvino chega ao poder mesmo lá em Genebra. Então, o protestantismo vai crescendo, se expandindo na Suíça e também na França, tá bem? Então, as motivações para a reforma protestante, elas eram, de um lado, de cunho teológico, né, uma questão de interpretação bíblica, mas também de cunho econômico, né? E a ideia da liberdade. A ideia da liberdade era a ideia que é uma ideia de caráter soteriológico ou eclesiológico, né, ou teológico. Olha, a salvação é pela graça, e é uma questão individual, e isso leva o sujeito a pensar que ele tem liberdade. Tanto é que os camponeses alemães acreditam nisso, tanto é que os camponeses anabatistas, né, da Alemanha acreditam nisso, se revoltam contra os príncipes alemães, e do lado de quem que vai ficar o Martim Lutero? Vai ficar do lado dos príncipes, né? Ele condena os anabatistas, né? Depois os camponeses de Münster, ele condena, por quê? Porque ele fala, não, a minha ideia de liberdade não é essa que vocês estão pensando de desapropriação de terra, de igualdade para os camponeses, não é essa a liberdade que eu tenho é a liberdade da salvação, né, de chegar à salvação, não é uma liberdade social. É um pouco disso que a reforma foi importante por causa... Professor, entre 1500 e 1822, período em que o Brasil foi colônia de Portugal, né, a religião oficial era o catolicismo. Explique aos ouvintes qual o contexto político religioso brasileiro no período, tendo em vista que a Igreja, né, católica possuía, além de um caráter religioso, também um peso político, né? Olha, de 1500 até 1822 é quando há a separação definitivamente do Estado do Brasil do Estado português. O Brasil, né, a colônia brasileira, vivia sob a égide, né, do Padroado Régio, né? Do Padroado Régio. O Padroado Régio, né, um acordo assinado entre o Estado português e o Papa Leão X, né, em 1514, o que ele fazia? Ele fazia integrava, havia uma integração, quase que uma integração total entre a Igreja e o Estado. Estado e Igreja formavam uma só instituição, tá? Esse Padroado Régio, que ele vai passar, ele vai além de 1822. O Padroado Régio vai terminar só lá em 1800, quando acontece a primeira
a primeira Constituição republicana é que termina o Padroado Régio, né? Vai passar 1822. Mas, pelo Padroado Régio, os padres, né, os jesuítas que vieram para o Brasil, depois os jesuítas que vieram, e outras ordens que vieram para o Brasil, os franciscanos, os capuchinhos, né, todas as ordens que vieram para o Brasil, vieram quase que com uma missão civil, além de uma missão, atuar numa missão religiosa, atuar numa missão civil também. Quem oferecia os serviços civis à população brasileira era a Igreja Católica. O que dizia o Padroado Régio? O governo, o Estado português arrecada o imposto, arrecada o imposto, paga o sacerdote, e o sacerdote realiza o papel do Estado. Realiza, então, o papel do Estado, parte do papel do Estado. Então, isso era muito... eu acho que na América Latina não existe, nunca... foi o país onde o Padroado Régio agiu com mais força. Era difícil uma vida cultural e religiosa fora desse Padroado Régio. Tá? Não tinha como sobreviver fora desse domínio da Igreja Católica, porque ela era o próprio Estado. Pois bem, professor, o primeiro contato que o protestantismo teve com o Brasil, né, a religião protestante, foi através da invasão francesa na Baía de Guanabara, ainda no período colonial, entre os anos de 1555 e 1557. Existiu algum impacto protestante naquele período ou foi apenas algo passageiro? Eu diria para você que não foi tão passageiro, né? Geralmente, os historiadores do protestantismo brasileiro, e não são muitos, vamos dizer que não são muitos os historiadores do protestantismo brasileiro que trabalham esse período, tá? Eu me apego muito, quando eu sou instado a falar sobre o protestantismo na colônia, aos textos da Elisete da Silva, tá? Que ela tem trabalhado muito, que é uma historiadora baiana, né? Uma historiadora baiana que tem uma produção muito vasta e muito consistente sobre o protestantismo na Bahia, sobre o protestantismo no Nordeste como um todo, né? E os textos da Elisete apontam que não foi tão efêmero assim. Não teve um impacto duradouro, mas também não foi tão efêmero, tá? Então, o que ela vai dizer? Que essa chegada dos franceses na Baía do Guanabara em 1555, né? Ela, e com Nicolau Villegagnon, como os franceses chegam aqui? Eles chegam aqui resultado dos conflitos religiosos, né? Dos conflitos religiosos que acontecem na Europa. Os franceses chegam aqui, os huguenotes chegam aqui, muito em função das guerras religiosas que estão acontecendo na Europa. O que eles querem aqui? Eles querem... O que o Villegagnon vai defender? O que ele escreve para os seus irmãos franceses, aos seus irmãos franceses? Que ele estava a serviço do verdadeiro Deus. Mas o que eles iam fazer aqui, de fato? Eles iam dar assistência, né, aos colonos franceses. Os colonos franceses chegavam e eles iam dar assistência para esses colonos franceses. Mas faziam só isso? Não, isso também catequizavam índios. Se de um lado, né, os jesuítas catequizavam, e se de um lado os franciscanos catequizavam, os capuchinhos catequizavam, nesse breve período também, os franceses também, os protestantes franceses também catequizavam. Eles tiveram lá seu pequeno processo de catequização, tá? Agora, a linguagem catequética, né, a linguagem religiosa desses franceses também não diferia muito da linguagem
da linguagem católica, dos religiosos católicos, né, das ordens religiosas católicas. O que era? Eles entendiam que os indígenas estavam condenados por espíritos malignos. Eles tinham que trabalhar, tanto protestantes quanto católicos atuavam de forma diferente, inimigos do lado, né, opostos da fronteira, mas com um inimigo comum. As fronteiras eram opostas, mas o inimigo era comum. Era combater os indígenas dominados pelo espírito do maligno, né? Dizia lá o Villeneuve nas suas cartas que ele escrevia para os protestantes, né, franceses que mantinham, né, essa missão aqui. Eles ficam um pouco tempo, né, aqui no Rio de Janeiro, tá? Eles ficam um pouco tempo, além deles eles se receberem uma forte pressão da Igreja Católica, né, e junto à direção da colônia, né, o representante do Estado português na colônia, eles, além do conflito com o catolicismo, eles tiveram conflitos entre eles, né? Tanto é que o Villeneuve ele acaba voltando para o catolicismo, ele acaba abraçando de novo o catolicismo. De forma que em 1566, os franceses são expulsos e a missão dos huguenotes ali acaba, não tem muita continuidade, não fica nenhum fruto, não fica não sobra nada para o futuro, acaba ali. Mas eles ficaram um bom período aqui, não ficaram um período tão efêmero, não. São aí 10 anos que eles ficaram ali no Rio de Janeiro, naquela região, e com certeza catequizando e produzindo literatura, entregando mensagens bíblicas. Então, quer dizer, não pode desprezar tanto. Logicamente que não surgiu nenhuma igreja dali, né? Não surgiu nenhuma igreja dali, mas que eles ficaram aqui um bom tempo, eles ficaram. Professor, outro contato do Brasil com o protestantismo foi através dos holandeses, né? Os holandeses, eles invadiram parte do Nordeste brasileiro. Em 1630, eles invadiram Recife, tomaram Recife, e em 1635, eles já haviam dominado boa parte do Nordeste brasileiro, né? Existiu relação entre a dominação holandesa na região e a popularização do protestantismo no Brasil no período? Não negando que houve uma forte presença, não dá. A invasão holandesa fez com que os protestantes tivessem uma forte presença aqui no Brasil e no Nordeste. Agora, dizer que popularizou, se popularizou, uma continuidade haveria. Se tivesse popularizado, uma continuidade haveria. Mas essa continuidade não houve. Agora, isso não impede que houve uma forte presença e houve uma forte influência do protestantismo, tá? Eles chegam, né, os holandeses, a primeira dominação dos holandeses no Brasil é na Bahia. Eles chegam na Bahia primeiro, né, e há uma forte, chega em 1630 na Bahia, e depois há uma forte resistência. A Bahia era Salvador era uma das capitais, né, era um dos pontos, era um ponto político, era um espaço político, cultural e religioso forte do catolicismo. E eles foram expulsos, eles tiveram que sair da Bahia e vão lá para o Recife, tá? E eles vão chegar... o que vai acontecer, né? Eles ficam, né, um ano, eles ficam praticamente um ano ali em Salvador. E durante esse um ano que eles ficam em Salvador, 7 pastores calvinistas atuam ali em Salvador e nas redondezas de Salvador, tá?
Quando eles invadem a Olinda, em 1630 também, muitos pastores estiveram na armada holandesa, estiveram na armada, quer dizer, você vai percebendo que não era assim uma ação isolada de pastores calvinistas, era uma ação integrada ao projeto político holandês, o projeto político holandês ali, agora em Olinda, tá? Tanto é que quando eles chegam em Olinda, lá em 1630, a Elisete da Silva vai dizer que o reverendo Baers, antes da invasão começar, ele derrama sobre Olinda uma bênção sobre os comerciantes holandeses. Onde estava a base social? Onde estava a base social desse protestantismo nesse Brasil que começa a querer ser holandês? Eram os comerciantes. Eram os muitos comerciantes holandeses que existiam naquela região. Muitos. Os comerciantes holandeses que existiam naquela região. Tá? E quando eles chegam, né, e aí várias missões holandesas começam a mandar pastores para Recife, né, e para vários estados do Nordeste. E que esses calvinistas vão fazendo em Recife, em Olinda, e tentaram fazer isso em Salvador? Eles vão derrubando templos católicos, eles vão derrubando símbolos que representavam o catolicismo, tá? E vão derrubando símbolos que representavam o catolicismo. Eles vão, o que eles fazem também? Para você perceber que não é para você e quem estiver ouvindo perceber, que não é assim, se não houve continuidade do protestantismo nessa chegada dos calvinistas, também não foi algo tão simples assim. Por exemplo, eles aprenderam, eles conseguiam fazer cultos, né? Cultos aos indígenas e aos negros. A população negra de Salvador, a população negra do Recife, eles ouviam, esses calvinistas ofereciam esses cultos, né, para essa população negra e indígena, principalmente as aldeias indígenas, que a Elisete da Silva vai falar que eles transmitiam esses cultos, essas mensagens bíblicas em linguagem trilíngue, né? Nem bilíngue, era trilíngue, porque eles falavam o tupi, o português e o neerlandês. Eles conseguiam misturar, eles conseguiam fazer a tradução dessas três línguas para atingir essa população negra, para atingir essa população portuguesa e para atingir essa população indígena, tá? Tanto é que um indígena, a gente já aprende isso lá no ensino médio, que o Pedro Poti, um indígena, Pedro Poti, vai lutar ao lado dos holandeses contra os portugueses, né? Mas, do outro lado, também tem o Felipe Camarão, né, que luta do lado dos portugueses, tá? O que os calvinistas vão fazer nesse Brasil holandês aí? Eles vão fazer algo que é importante para a manutenção desse protestantismo na colônia e que é, ao mesmo tempo, o grande problema do protestantismo no Brasil, que o protestantismo, desde Lutero, foi assim na Alemanha, foi assim na Suíça e foi assim na França. O protestantismo é uma vertente do cristianismo que precisa do texto. Ele é muito pobre no que diz respeito à simbologia, a rituais, aos elementos, né, símbolos sacros, tá? Ele precisa muito do texto, tanto é que o Martinho Lutero faz
primeira coisa que ele faz é transformar a Bíblia num texto, numa linguagem vulgar, do latim para o vulgar. Quer dizer, o protestantismo precisa do texto. Ele não, né? Ele não pelo menos era assim, né? Depois a gente vai ver que vai mudar, tá? Vai mudar. Os holandeses começam a fazer o quê? Eles começam a entregar Bíblias. Eles precisam da Bíblia. Eles precisam da Bíblia para transmitir a mensagem. Olha, mas você entregar a Bíblia para uma população que não sabe ler, analfabeta, porque o Brasil era escola na colônia era coisa para a elite. Você tinha a alfabetização, as primeiras letras lá para a população pobre, a catequização do indígena, e depois você tinha escolas para as elites, né, dos engenhos, né, as elites da criadora de gado, essas coisas assim. A população brasileira é basicamente uma população analfabeta. O que os calvinistas tiveram que fazer? Tiveram que alfabetizar. No mesmo tempo que eles iam entregando a Bíblia, eles tinham que alfabetizar para a pessoa conseguir ler a Bíblia. Olha, isso era uma tarefa hercúlea, não se fazia de um dia para o outro. Né? Eles sentiram a necessidade de um processo, de iniciar um processo de alfabetização. E eles começaram a criar algumas escolas, criar alguns espaços de alfabetização. Tá? Enfim, por isso que você não cria algo duradouro. Você não criou algo duradouro. Quando eles foram expulsos, não deixaram nada. Quando eles foram expulsos em 1654, eles não deixaram nenhuma igreja formada, porque eles precisavam primeiro formar, como diz a Natalie Zane Davis, né? O protestantismo é uma religião da escrita. Você precisa formar um público leitor. Não tinha um público leitor. Então, portanto, você não forma uma população que organiza sua própria igreja, e aí, se você vai embora, a igreja fica. Os holandeses foram expulsos, e a igreja e o protestantismo também se apaga. Depois que os holandeses foram expulsos, né, o país acabou se fechando para a chegada de imigrantes, principalmente os protestantes, né, durante todo o restante do período colonial. Só que teve uma mudança depois que a família real portuguesa fugiu, né, de Napoleão, da expansão napoleônica na Europa para o Brasil em 1808. E aí, após a fuga da família, depois que eles chegaram aqui no Brasil, a família real, o país voltou a receber imigrantes, inclusive protestantes, né? Por que o país voltou a abrir as portas para imigrantes novamente? Olha, você falou, você tocou no ponto central, né, para a retomada, ou para nova possibilidade de ingresso de protestante no Brasil a partir de 1808. Olha, houve um fechamento, né? Quando a família real ela é expulsa, ela foge de Portugal, ela foge porque o Napoleão tinha feito um bloqueio. Quando a família real chega ao Brasil, e veio para o Brasil amparado pela coroa, pelo Estado inglês, né? Pela Inglaterra, não é? Não foi assim? Pela Inglaterra. Ora, a Inglaterra precisa, como pegar os produtos, né, os produtos brasileiros, produtos naturais, né, brasileiros necessários na Europa, como mandar isso para lá? Sem se o pacto colonial não permitia. O pacto colonial não permitia um outro comércio da colônia que não fosse com Portugal. Olha, mas se não podia mais com Portugal, porque o governo português estava aqui, não tinha sentido. Esse comércio deveria ser feito de uma outra maneira. Olha, então, em 1808, a abertura dos portos, primeira coisa. Aquele fechamento dos portos abriu em 1808, principalmente para estabelecer um comércio com a Inglaterra.
Então, abre a abertura dos portos. Olha, se você abre o porto, você permite que saia mercadoria e você permite que chegue gente, que saia mercadoria entre produtos manufaturados e junto com esses produtos manufaturados entre pessoas, entre gente, entre pessoas. Essa abertura dos portos já, então, imigrantes, né? Imigrantes ingleses, imigrantes franceses, imigrantes começam a chegar no Brasil. E dentre esses, muitos protestantes. E dentre esses, muitos não, né? Dá a impressão, quando eu falo muito, dá a impressão que veio uma avalanche. Não, alguns protestantes, né? Esse foi um dado interessante. Agora, o outro dado também interessante é a assinatura do Tratado de Comércio e Navegação de 1810, tá? Um historiador do protestantismo brasileiro, né, que eu gosto muito de citar ele, que é o Duncan Riley, ele vai acentuar muito isso nos seus textos. Esse Tratado do Comércio e Navegação de 1810, ele permite a chegada de produtos, a entrada de produtos ingleses no Brasil, já que o pacto colonial já tinha caído. Permite a entrada de produtos, muitos produtos manufaturados na Inglaterra, no Brasil. Tá? Que produtos eram esses, a gente não precisa nem pensar o que era, né? Não precisa nem ter boa imaginação para dizer o que era. Mas junto com esses produtos vieram também pessoas, vieram gente, junto com os produtos vieram comerciantes ingleses, vieram de outras nações também. Olha, entre esses comerciantes vieram navios ingleses, vieram todo o grupo que envolve a navegação marítima inglesa. Então, esse Tratado de Comércio também ajudou a fazer com que alguns protestantes, né, grupos protestantes, entrassem no Brasil aí em 1808, 1810. É interessante porque, por exemplo, a família real chega em 1808, né, fugida, e aí abre possibilidade da chegada de protestantes, como o senhor bem falou. E aí, 16 anos depois, em 1824, o catolicismo acaba se tornando a religião oficial do Brasil, né? E aí, como acabou se tornando uma religião oficial, Estado e Igreja acabou sendo praticamente a mesma coisa. Os grupos protestantes que habitavam no país já nesse período sofreram algum tipo de represália? Tem algum dado que evidencia ou não? Olha, sim, que eles sofreram represália, sim, né? Se bem que, assim, a Constituição de 1824 deixa claro que a religião oficial do Estado era o catolicismo, mas ele já era desde 1500, né? Já era, quando o Brasil era colônia, o catolicismo já era religião oficial. Mas agora, como vão chegando os ingleses, como vão chegando os anglicanos, como vão chegando os luteranos aqui, tá? Depois a gente vai poder esclarecer isso um pouco melhor. Vão chegando e esses protestantes vão sendo aceitos nas colônias do sul, nas colônias, né, do sul, vão sendo aceitos no estado de São Paulo, na província, né? Na província de São Paulo, vão sendo aceitos na Bahia, tá? E o catolicismo, ele reage. Agora, é preciso diferenciar um pouco disso. Olha, como é que o Estado vai se posicionar frente a isso? Porque o Estado precisava do imigrante. Ele precisava o Estado, pensa na cafeicultura, né? A cafeicultura, 1830, 1840, começa um processo da grande cafeicultura, né? Olha, ele precisava do imigrante. Muitos imigrantes parte desses imigrantes eram protestantes. Como é que o Estado agiu nesse sentido? Aí acontece uma questão, né, tanto quanto dúbia.
porque o Estado tinha que tolerar, apesar do catolicismo ser religião oficial, o Estado tinha que tolerar porque ele precisava do imigrante. Tá? Então, ele tolerava algumas coisas que eram proibidas, né, pelo Estado, pelo Estado ser uma religião, pelo catolicismo ser religião oficial, o Estado tinha que tolerar. Tinha que tolerar porque ele precisava do imigrante. Tá? Então, isso se você pensa, mas não pode construir uma igreja uma igreja protestante, porque nós somos, só pode se erguer templos, uma arquitetura católica. Mas como é que eles vão fazer os cultos deles? Como é que eles vão... Né? Não tem jeito. Então, fazia de conta que não existia o templo católico, o templo protestante. O Estado não permitia, mas também o Estado não negava. Bom, mas só que lá, uma coisa é a função do Estado, outra coisa é a cultura. Os protestantes, ao fazerem isso, eles eram perseguidos mesmo. Eles eram perseguidos. Eles eram assim, eram apedrejados. Se você olha, quando a gente lê os jornais, né, da década de 1850, 1870, né, por isso, você vê lá, né, notícias de jornais, você lê notícias de jornais de apedrejamento, né, de queima de Bíblias, você vê lá a história de expulsão, de barulho, pessoas que ficavam provocando barulho na hora que os protestantes estavam realizando seus cultos. A intolerância ocorria. Havia uma tolerância por parte do Estado, mas uma intolerância em relação à cultura católica. Havia, tá? Essa proibição dos templos era uma coisa séria, né? Uma igreja anglicana, os anglicanos não poderiam construir, que foram os primeiros a chegar aqui, não podiam construir seus templos, tá? Não poderiam construir uma torre, mas poderia dirigir um culto numa casa simples, mas não poderia colocar lá uma torre e um sino, por exemplo, uma cruz, porque isso eram símbolos do catolicismo, então não podia. Mas eles poderiam fazer seus cultos lá dentro de uma casa, e desde que não houvesse muito barulho, tá? Isso era um problema. Um outro problema é que essa restrição, né, essa ideia, né, do catolicismo como religião do Estado, parte das obrigações civis do Estado eram executadas, como eu já disse lá no início, pela Igreja Católica, ou seja, registrar o nascimento, casar a pessoa e enterrar a pessoa dependia da Igreja Católica. Olha, como esses protestantes começaram a chegar, esses imigrantes protestantes começaram a chegar aqui, como é que eles iam registrar os filhos? Se eles não professassem a fé católica, não podiam registrar a criança. Olha, se casar, mas não era católico, não tinha feito o catecismo, não tinha feito nada, então não pode casar. E também não pode morrer, porque onde vai? Se a pessoa era protestante, os cemitérios, eles eram o registro de mortos, né, eram controlados pela Igreja Católica, onde enterrar a pessoa. A pessoa não tinha onde enterrar os mortos. O Estado? O Estado, às vezes, fechava os olhos. O Estado o Estado brasileiro ia encontrando brechas, tá? Encontrando brechas para ver se resolvia esses problemas civis de registro de nascimento, casamento e morte, tá? Nós sabemos, lá no estado de São Paulo, numa cidadezinha chamada Brotas, tá? Onde viveu, durante muito tempo, um dos maiores historiadores do protestantismo brasileiro, que foi o Antônio Gouveia de Mendonça. Lá existe um cemitério especificamente para protestante. O Estado permitiu que se construísse um cemitério
protestante, um cemitério onde só enterrava os imigrantes protestantes da região de Brotas, que é ali, perto de Rio Claro, bem no interior, que tinha uma forte migração protestante norte-americana ali, né? Era onde viviam os presbiterianos. Então, ali, tem um cemitério até hoje lá, um cemitério que foi um jeito de se resolver o problema, pelo menos, da morte, né? Bom, professor, o senhor tocou num ponto que é interessante, né, e que se encaixa muito bem nessa discussão, que é a questão do iluminismo e também do liberalismo, né? O iluminismo e o liberalismo político, eles causaram impactos no Brasil também, né, além de todo o mundo ocidental. Eles causaram um impacto muito grande na Igreja Católica, porque enfraqueceram, né, a Igreja Católica, tanto que pouco tempo depois houve uma separação entre Estado e religião. Esse enfraquecimento do catolicismo no Brasil influenciou na ascensão do protestantismo? Olha, a gente tem que pensar um pouco assim, olha, o iluminismo, ele demorou a chegar, o iluminismo, ele foi tardio em Portugal. O nosso catolicismo é o catolicismo português. O nosso Estado ele era influenciado pela cultura portuguesa. E o iluminismo foi tardio em Portugal, né? Muito tardio. O iluminismo português foi um iluminismo restrito, muito tutelado pela igreja, tá? Então, se a gente falar em termos brasileiros, a gente não pode, você não pode valorizar muito o peso do iluminismo aqui, porque ele já foi tardio, né? Ele já foi tardio em Portugal, tá? Então, eu acho, assim, que as ideias iluministas, elas tiveram um peso aqui, lógico, no mundo todo, e no Brasil não poderia ser diferente, mas ele não chegou a causar fissuras, né? Causar muito impacto nesse poder católico no Brasil, né? Que é diferente um pouco do liberalismo. Se a gente pegar o liberalismo, aqui eu entendo o liberalismo como algo que chega ao Brasil, alguns respingos do liberalismo chegam ao Brasil a partir de 1850, aí sim, aí nós vamos perceber que os protestantes, eles vão receber o apoio e eles vão ser vistos com mais simpatia por políticos tidos como liberais. Então, a partir de 1850, e quando começam a chegar aqui, já não grupos protestantes, mas não de imigração, mas já de missão, né, já com... É preciso dizer que esses protestantes que chegam em 1810, a partir de 1810, os anglicanos e os luteranos, eles eram um protestantismo de atendimento ao imigrante. Eles não tinham práticas proselitistas, porque as práticas proselitistas que ajudam a formar igrejas. É a prática da conversão que ajuda a formar igrejas. Você convence o outro que a sua religião é melhor, o outro se converte e vai formando igreja. Os alemães, os imigrantes alemães e ingleses, eles não tinham, mesmo pela força cultural do catolicismo, eles não eram proselitistas, mesmo pela restrição do Estado, né, que não podia ir muito além da herança, aqui e acolá, eles não eram proselitistas. Mas, a partir de 1850, os grupos protestantes que chegam, olha o barulho, os grupos protestantes que chegam, eles são proselitistas. E são proselitistas, e a Constituição de 1824 não tinha mudado. Eles são proselitistas, eles vão para cima das fileiras católicas para converter pessoas. Quer dizer, eles precisavam de muito mais apoio. Onde que eles vão encontrar esse apoio? Nos políticos liberais. São os políticos liberais que vão fazer isso. Que vão
estão lá querendo receber, né, que estão se aproximando dos Estados Unidos, tal, né, muitos políticos liberais se aproximam dos Estados Unidos, se distanciam desse liberalismo, dessas ideias liberais, se distanciam dessas ideias liberais francesas, né, inglesas, e começam a se aproximar desse liberalismo norte-americano, né? Então, se a gente pegar se a gente perceber, por exemplo, os liberais que eram a favor do fim da escravidão, da proclamação da República, esses liberais, eles que vão dando guarida para essa protestante proselitista, né? Proselitista. Então, a gente tem que ver, né? Essas ideias liberais no Brasil, aquelas ideias liberais, não eram ideias liberais próprias de uma... Porque as ideias liberais, a gente percebe, elas são próprias de uma camada social burguesa. Quem está na base do liberalismo? É a burguesia. Então, as ideias liberais são interessantes, são importantes para o fortalecimento da burguesia. Olha, o que nós tínhamos de burguesia? Né? Não tínhamos, a burguesia brasileira é incipiente ainda no século XIX. Então, nós não tínhamos uma camada social que assumisse esse liberalismo. Não tinha, né? Como expressão de uma camada social. É um liberalismo de político, é um liberalismo político. Mas esses liberais abolicionistas, esses liberais republicanos, ainda no final do século XIX, eles vão dar guarida. Assim, os protestantes vão sacar isso muito cedo. Os grupos protestantes que vão chegar aqui vão sacar isso muito cedo. A gente precisa se aliar a esses liberais para abrir brechas dentro dessa pressão nessa pressão que o catolicismo exerce sobre a vida social, econômica e política brasileira, tá? O senhor falou sobre o protestantismo de imigração e o protestantismo missionário, né? Eles foram duas formas diferentes de protestantismo, né? Inclusive, em algumas bibliografias que eu li para a criação do roteiro desse episódio, alguns teóricos falavam que o protestantismo no Brasil foi instaurado em duas fases, né? A primeira fase, que foi o protestantismo de imigração, e a segunda, o protestantismo missionário. Explique um pouco melhor o que foi cada uma dessas fases e o que significa um protestantismo de imigração e o que significa esse protestantismo missionário. O protestantismo de imigração, ele chega ao Brasil, como já disse aqui, né, a partir da abertura dos portos, né, tal, a partir de 1808. Mas ele convive com uma forte vigilância, né, do clero católico, do próprio Estado, que não podia né, causar, ele não queria muito atritos com a Igreja Católica. Então, esse protestantismo de imigração, por que ele recebe o nome de imigração? Porque ele não vem para fundar igrejas, ele vem acompanhar, é o máximo que eles podiam fazer. Eles vinham para acompanhar os migrantes ingleses, né, os imigrantes ingleses e alemães que vieram para o Brasil. Então, eles davam assistência religiosa, eles, na medida do possível, quando a lei permitiam, eles batizavam, né, eles casavam, dentro das restrições criadas. Então, eles não tiveram como, né, dada a legislação do Império, aí 1825, 26, então era muito mais, não eram igrejas, como eu já disse, proselitistas, eles não faziam prosélitos. Eles ficaram muito ali no atendimento ao imigrante. Portanto, é um protestantismo de imigração. Depois de 1850, né, é que vem, então, começa uma outra fase. Não que os protestantes de imigração falam, não, nós vamos embora daqui, não queremos mais. Não, eles ficaram.
mas eles passaram também a exercer também, além dessa prática de acompanhamento ao imigrante, eles passaram também a ser missionários, a querer fazer proselitismo. Mas aí inicia uma outra fase, que é a fase do protestantismo de missão. Por que de missão? Porque eles foram igrejas que vieram para o Brasil, já não da Europa, alguns sim, né? Não tanto da Europa, mas dos Estados Unidos. Por que de missão? Porque eles vieram para o Brasil sustentados financeiramente, amparados com pessoas, assim, com formação teológica, com recursos financeiros, de juntas missionárias norte-americanas. Então, eram as juntas missionárias norte-americanas que estavam formando pastores, educadoras, para atuarem no mundo todo, no Oriente, né, na Índia, ali no Japão, né, na China. Eles estavam espalhando missionários para o mundo todo, dentro daquela ideia de visão missionária, né, os Estados Unidos como a grande salvação da humanidade. Eles mandavam também missionários para o Brasil. Então, por que eles são missionários? Essa igreja de missão, porque eles pertenciam a alguma missão religiosa, junta de Richmond, junta missionária do Mississippi, junta missionária não sei de onde. Então, as juntas missionárias arrecadavam dinheiro nas igrejas, as igrejas protestantes norte-americanas eram fortes, né? Eram igrejas grandes, formavam associações muito fortes, junta missionária arrecadavam muito dinheiro, e eles preparavam e sustentavam, e enviavam recursos para essas igrejas fixarem, e elas com a ideia de formar igrejas mesmo, de converter pessoas mesmo, e de ir para cima dos católicos e converter católicos na tentativa de formar igrejas aqui. Aí vieram os presbiterianos, vieram os congregacionais, a partir de 1850, né? Primeiro vieram os presbiterianos, depois vieram os congregacionais, depois vieram os metodistas, depois vieram os batistas. Quase todos financiados por grandes juntas de missões, norte-americanas. Eu acho que o único caso que não foi uma junta de missão norte-americana foram os congregacionais, né? Foram os congregacionais. Professor, em 1890, a igreja e o Estado foram separados, né, no Brasil. A igreja já não tinha mais, a igreja católica já não tinha mais o mesmo poder e influência que tinha, por exemplo, entre o período colonial e o período imperial. E o protestantismo, ele foi reconhecido, né, de forma legal como uma religião. Além disso, entre esse período de 1890 e 1964, que foi ali o período pré-golpe civil-militar, né, foram criadas diversas instituições protestantes. O senhor acabou de citar algumas aí, né, como a Igreja Congregacional, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, a própria Igreja Metodista, entre muitas outras. Tem muitas vertentes do protestantismo no Brasil e eu acredito que no mundo inteiro também. Explique para os ouvintes por que existem tantas vertentes de igrejas protestantes no Brasil. Uma razão para existir tanta igreja protestante no Brasil é a explicação mais óbvia disso está na própria reforma protestante, né? Porque que é a ideia do sacerdócio universal do crente. Cada crente pode ser uma igreja. Eu acho que eles levaram isso muito a sério, né? Estou brincando, né? Mas é isso. Você vai discordando, você vai interpretando de forma diferente, um texto bíblico aqui e acolá, você vai formando igrejas. Agora, por que formou tantas igrejas no Brasil? Bom, primeiro, nós temos que ter clareza, é o seguinte, com a proclamação da República, lógico que houve mais facilidade de crescimento das igrejas protestantes no Brasil. Eles tiveram liberdade institucional, coisa que eles não tinham, você bem disse. Eles tinham liberdade de criar
as suas igrejas, com registro, né, e tudo, de legalizar as suas igrejas. Isso é importante. Mas a gente mas nós temos que lembrar que já na década de 1870, 1880, eles já estavam exercendo alguns papéis próprios de igrejas mesmo, aqui no Brasil. Eles criavam escolas, né, os presbiterianos criaram o seu colégio americano, né, o seu colégio americano em 1871. A Igreja Metodista também criou seus colégios americanos aqui no Brasil, também em 1872, 1876 já começou com seus colégios, os batistas um pouco mais tarde. Então, eles já tinham suas escolas, eles começaram bem, olha, isso já antes da proclamação. Eles criaram seus próprios veículos, jornais impressos, eles constituíram, né, inauguraram seus próprios jornais impressos. Quando, no início da República, eles passaram a ter suas próprias emissoras de rádio, quando o rádio foi popularizado, eles criaram seus jornais, eles criaram, então, muitas obras filantrópicas, e isso fez com que eles fossem crescendo e aceitos, né, ainda que como igrejas minoritárias, foram aceitos na sociedade brasileira. Tá? Então, você pergunta, por que tantas igrejas no Brasil? Tá? Então, eu vou falar rapidamente sobre isso, mas antes eu tenho que te esclarecer um pouquinho sobre o que é essa igreja minoritária. Por que ela tem um sociólogo chamado Paul Freston. Ele escreveu uma tese, eu acho que ele escreveu uma tese no início dos anos 90, o Paul Freston é um americano, né, e fez a tese dele aqui no Brasil. E ele escreve uma tese sobre o protestantismo brasileiro, e ele fala que essas igrejas missionárias eram igrejas minoritárias. Por quê? Bem organizadas, né? Eles vai chamar intelectualizadas, porque cada igreja é uma escola, então eles tinham que formar o público leitor, e esse público leitor, né, para converter esse público leitor. Então, igrejas intelectualizadas, igrejas com um culto muito racional, né, um culto sem aqueles atrativos, né, sem o ritual, sem muitas atrações, né, os rituais muito, né, restritos. Então, eram igrejas intelectualizadas, muito racionalizadas. E por quê? Porque eram igrejas de camadas médias. A população sertaneja, a população do interior, não entendia muito aquele discurso. Não entendia. Então, eram igrejas que não cresciam em espaços populares. Eles cresciam em espaços de uma certa classe média, uma certa camada média. Porque os ricos também, a elite brasileira, ela sempre foi muito católica, né? A elite brasileira, a elite econômica brasileira, ela estudava os seus filhos nos grandes colégios católicos. O seu poder político dependia muito dos bispos, né? Então, a Igreja Católica e a elite brasileira na República era uma coisa assim, a integração dos dois era uma coisa muito forte. Mas essas camadas médias das grandes cidades, elas aceitaram esse discurso, né? Foram sendo convertidos a esse discurso protestante. Mas era uma igreja, por precisar do livro, por precisar da escola, assim, eram igrejas que cresciam, fundavam lá convertiam algumas famílias, e aquelas famílias nascendo os filhos, e aqueles filhos continuavam protestantes, era um crescimento que eles chamavam de vegetativo, né? Não expandiam, porque não conseguia
Isso também tem um outro sociólogo, né, esse já morreu, né, era o Cândido Procópio Camargo, ele vai dizer isso. Não, eram igrejas que tinham dificuldade de ser compreendidas. Então, formava um grupo, e aquele grupo, como o grupo permanecia, ele não expandia, porque não tinha uma linguagem própria da população pobre, e não tinha uma linguagem, também não interessava a elite econômica. Então, ele crescia um pouquinho assim, entre as camadas médias, que frequentavam escolas e assim por diante. Isso explica, né, essa ideia do protestantismo brasileiro ser aliado à educação, né? Pelo menos era. Hoje a gente não pode mais afirmar isso, né? Não dá para afirmar isso de forma tão categórica mais. Pois bem, então o Paul Freston chama essas igrejas de igrejas minoritárias. Quando isso vai começar a mudar? Quando isso começou a mudar? Começa a mudar quando chegam aqui no Brasil as igrejas pentecostais. Então, forma um novo grupo. Já falamos aqui sobre a igreja de imigração, sobre a igreja missionária, a igreja de missão, tá? Mais uma igreja de missão de natureza muito liberal, né? Aliás, né, o protestantismo brasileiro, histórico, tradicional, ele era, pelo menos até uns 15 anos atrás, 20 anos, muito liberal, tá? Não dá para tratar disso aqui, porque são querelas teológicas que não cabe aqui, mas eles eram muito liberais. Pois bem, quem vai furar esse estigma de ser uma igreja minoritária? Os pentecostais. E como os pentecostais chegam aqui no Brasil? Chegam da Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus, ela surge nos Estados Unidos, né? A Igreja Assembleia de Deus, ela nasce de uma igreja, ela nasce nos Estados Unidos de uma igreja batista, tá? De uma igreja batista, porque a igreja batista também lá tradicional, um pastor batista que buscava um pouco mais de emoção nos seus cultos, ele começa a falar uma linguagem estranha lá na Rua Azusa, né? É o fenômeno da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, né? Agora eu esqueci o nome da cidade, da Rua Azusa, nos Estados Unidos, e ele, então, ele começa a falar em língua estranha, a desenvolver um culto muito emotivo, tá? Na linguagem teológica, é a descida do Espírito Santo, é o pentecostalismo, é aquela ideia lá do Atos dos Apóstolos, né? E as pessoas estavam orando, eis que desce o Espírito Santo, todos começam a falar uma língua, cada um fala em sua língua e todos se entendem, é a glossolalia, é a prática da glossolalia. Então, esse pastor da Rua Azusa, lá na Igreja Batista Norte-Americana, ele começa a praticar essa prática da glossolalia, e a Igreja Batista eles são chamados, as suas reuniões são chamadas de assembleias, não são chamadas de cultos, eram chamadas de assembleias. E a Igreja Batista não gosta daquelas assembleias emotivas, né? E acaba pedindo para eles se separarem. Tá? Acaba pedindo para eles separar isso lá em 1909. Tá? Dois pastores da Assembleia de Deus vêm para o Brasil em 1910, tá? Em 1910, que é o Gunnar Wingren e o Daniel Berg. Eles vêm dos Estados Unidos, chegam em Belém do Pará, e formam a Igreja Assembleia, e fundam a Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará. A partir de Belém do Pará, eles começam a se espalhar pelo Brasil todo. Em 1911, também chega no Brasil membros de duas outras igrejas, também tidas como pentecostais, que chega aqui no Brasil,
um missionário italiano, né, naturalizado americano, chamado Luiz de Franciscon. Ele chega no Brasil como membro da Igreja Evangélica Congregação Cristã do Brasil. O Luiz Franciscon vem dos Estados Unidos e começa a atuar no norte do Paraná, ali, Santo Antônio do Pinhal, naquela região ali. Ele começa a formar igrejas, congregações cristãs em 1911 no Paraná. Depois ele vai para o bairro do Brás, em São Paulo, do Brás, em São Paulo, e começa a fazer um trabalho de conversão, de cultos para os operários das fábricas que estavam nascendo em São Paulo, para os imigrantes italianos, sabe? Ele começa ali um trabalho junto aos operários. Aí, que um outro autor que escreve sobre o protestantismo brasileiro, que era francês, na verdade, nem brasileiro ele era, mas ele era francês, ele veio para o Brasil em 1934 para ajudar a fundar a USP, tá? Que chamava Émile Leonard. Ele escreveu, em 1954, o Émile Leonard escreveu uma série de artigos na Revista Brasileira de História. Essa é a nossa Revista Brasileira de História. Ele escreveu uma série de artigos lá sobre a igreja, sobre o protestantismo brasileiro. E ele vai falar, o Émile Leonard, ele vai falar o seguinte: olha, quem expande o protestantismo no Brasil, ele entendia a Congregação Cristã no Brasil e a Assembleia de Deus, ele entendia como protestante, são os pentecostais. Por quê? Porque eles têm uma linguagem, eles conseguem falar uma linguagem popular. Eles não precisam criar um grupo de leitores primeiro, para depois fazer a conversão. Eles fazem a conversão antes eles não formaram um grupo de leitores. Eles foram logo partindo para a conversão tentando atingir logo os operários. Por isso que se popularizaram. A Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil, ela é uma vertente, uma herdeira do protestantismo, né? Uma herdeira do protestantismo que populariza o protestantismo no Brasil. Aí, né, no decorrer da década de 1900, do século XX, aí vai surgindo outras igrejas no Brasil, saindo da Assembleia de Deus e saindo da Congregação Cristã do Brasil, vão surgindo outras igrejas pentecostais. Nós podemos falar, né, da Igreja Evangélica Brasil para Cristo, nós podemos falar da Igreja Evangélica Quadrangular e da Igreja do Avivamento Bíblico. São igrejas que, por divergências, pequenas divergências teológicas, pequenas divergências de poder mesmo, micropoderes, né? Eles vão saindo da Igreja Batista, mas saem muito pouco das igrejas tradicionais, né? Desse protestantismo missionário, tá? Sai muito pouco. Eles saem mesmo da Igreja Assembleia de Deus e da Congregação Cristã do Brasil. E eles assumem esse jeito pentecostal de ser, né? O divisor de água sempre é a glossolalia, sempre é o falar em língua estranha, né? Sempre é o falar em língua estranha. Então, forma essas igrejas pentecostais. Então, nós temos, num primeiro momento, as igrejas de migração, depois as igrejas de missões, que se tornam igrejas tradicionais, depois nós temos as igrejas pentecostais, que saem das tradicionais. Até 1950 está formado o campo pentecostal brasileiro, né? Pentecostal brasileiro. A partir da década de 1970, começa a se formar um novo campo protestante no Brasil, que são as igrejas neopentecostais, tá? Que saem, que não conseguem, porque elas acusam, né, os pentecostais, a Assembleia de Deus, a Quadrangular,
o avivamento bíblico, eles acusam de estarem se tornando tradicionais demais. Eles precisavam, não atingiam a massa. Porque essas igrejas neopentecostais, eles se espelhavam muito naqueles avivamentos, né, naquelas igrejas televisivas, né, daqueles grandes pastores televisivos norte-americanos, Jimmy Swaggart, né, e outros, né? Eles querem uma igreja popularizada, uma igreja de comunicação, de forte comunicação. E aí começam a surgir, né, as igrejas chamadas igrejas neopentecostais, que nós sabemos quem são, né? A Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus e a Igreja da Graça, que são 3 grandes igrejas do campo neopentecostal. Qual o elemento diferenciador, vamos dizer assim, entre os pentecostais e os tradicionais praticamente é a glossolalia. Agora, qual é o diferencial entre os neopentecostais e os pentecostais? É que os neopentecostais, eles assumem, eles se utilizam de elementos sincréticos, negados pelos pentecostais, e pelos tradicionais e pelos pentecostais. Tá? Eles assumem esses elementos sincréticos que é próprio da cultura religiosa católica, popular. Não é a religiosa católica romanizada, mas da cultura religiosa católica popular. Então, eles assumem esses elementos, né? Esses elementos sincréticos da cultura religiosa brasileira, muito influente, né? Desses elementos sincréticos da matriz religiosa africana, tal, e traduzem isso para uma linguagem evangélica, mas são elementos, né? São elementos de uma cultura popular. A gente pode estabelecer o profetismo, a glossolalia continua, as curas milagrosas, a unção da água, o aspergir da água. Então, esses elementos, né, são elementos de uma cultura religiosa sincrética. Eles assumem, e com esses elementos, eles atingem uma massa, eles conseguem atingir uma massa que está na periferia do catolicismo, que está na periferia do pentecostalismo, eles atingem essa massa. Então, eles formam esse quarto grupo, que são os neopentecostais. E, ultimamente, para finalizar, nós estamos vivenciando, e eu fico muito atrás enquanto historiador, eu fico muito com o pé atrás para falar isso com muita convicção, porque eu sou historiador, né? Nós historiadores gostamos de ver a coisa um pouco mais longe, né? Mas o que tem acontecido recentemente? Que essa divisão entre igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, ela não está tão as fronteiras entre essas 3 vertentes do campo religioso protestante do Brasil não estão tão claras, não estão mais tão claras assim, tá? Por quê? Porque você já percebe hoje em dia, né? Que uma igreja tradicional, igual a presbiteriana, já tem elementos sincréticos, já faz uso. Unção, vamos fazer uma unção, eu profetizo para você, né? E já faz um culto ali, já usa a glossolalia. Então, esses elementos do neopentecostalismo já estão entrando nessas igrejas tradicionais, né? Na metodista, na batista, na presbiteriana, né? Por quê? Por que estão entrando? Porque hoje, de acordo com os sociólogos, né, os antropólogos da religião, hoje há uma disputa muito grande pelo mercado religioso. Se você não
né, se você não utilizar dessas estratégias, né, de convencimento, tá, você corre o risco de ficar atrás nessa corrida pelo mercado religioso. Então, o mercado religioso está muito competitivo hoje. Então, as igrejas tradicionais, que são mais resistentes a essas mudanças, algumas já estão revendo esses conceitos, tá? Revendo esses conceitos. Então, é isso. Professor, qual que foi o impacto, né, cultural, social, que o protestantismo causou na sociedade brasileira desde a sua chegada e a sua efetivação no país? Essa é uma pergunta difícil, né? Essa é uma pergunta difícil e que a gente nunca, a resposta nem sempre é muito certeira, e que é uma pergunta que nos fazem, né, já nos grupos, né, que eu participo de estudos sobre o protestantismo. Né, a Elisete, que é minha amiga, Elisete da Silva, o Lindon Santos, né, que é também outro historiador do protestantismo brasileiro, a gente sempre se pergunta, qual o impacto do protestantismo na sociedade brasileira? Né? Olha, impacto grande. É preciso dividir isso por tempo. Por tempo. Se você pensar até 1950, 1940, 1950, a gente pode ter como impacto, um campo, uma vertente religiosa do cristianismo que valorizou a educação, que construiu grandes universidades, tá? que valorizou a ciência, né? Que esteve sempre na frente da defesa das coisas republicanas. Por exemplo, que defendeu durante muito tempo o Estado laico. Se a gente for ver nos debates políticos de 1930, quando se estava construindo a Constituição, estava se escrevendo a Constituição de 1934, muitos protestantes aderiram à defesa do Estado laico, né, à defesa da ciência, né? O catolicismo tinha uma certa resistência à ciência, né? Se olhar o século XIX. Eles defendiam a ciência. Então, para a modernização do Estado brasileiro, eu acho que os protestantes deram uma certa contribuição, tá? Uma certa contribuição. Depois de 1950 a 1970, quando no Brasil começa a formação de um pensamento mais de esquerda, em 1950 o Brasil começa a ter grandes teóricos brasileiros, né? Celso Furtado, se a gente pensar, Florestan Fernandes, começam a produzir uma literatura de esquerda no Brasil, tá? E ali no bojo, né, no bojo do Concílio Vaticano II, tá? No Concílio Vaticano II, da Teologia da Libertação, os protestantes, né, a parcela do protestantismo tradicional atuou, né, num campo mais progressista, num campo mais de esquerda. Então, se a gente olhar as lutas contra a ditadura militar, a gente vai encontrar nomes de atuação de grandes protestantes. Isso muito em razão das grandes universidades, né, que o protestantismo construiu. Se bem que uma unidade protestante
né, isso é histórico, né, ela se posicionou ao lado dos militares, que foi o Mackenzie, né, o Mackenzie. Mas, por outro lado, a Universidade de São Paulo, a Metodista de São Paulo, os seus estudantes, seus professores se posicionaram contrário aos militares. Mas, de uma forma tal, um setor forte da igreja, das igrejas protestantes tiveram uma atuação política desse campo progressista. Agora, de 1990 para cá, né, esse campo, qual é o impacto que o protestantismo brasileiro tem dado para a sociedade? Olha, isso é uma incógnita, ainda é uma incógnita. O que nós sabemos é que o protestantismo, com o neopentecostalismo, ele cresceu muito. Ele sai ali de um campo de 10 milhões, ele salta para um grupo, de acordo com o IBGE, para um grupo quase de 40 milhões. Hoje nós estamos perto dos 40 milhões. É que não teve censo esse ano, mas se tivesse o censo em 2020, já ia apontar que o campo protestante brasileiro já está perto de 40 milhões. Tá? E isso com um impacto muito forte, né? Os evangélicos têm sido base de apoio, mas aí já não no campo progressista, mas no campo mais conservador, né? Com esse crescimento, o impacto evangélico tem se dado mais no campo conservador, tem bandeado mais para o campo conservador, tá? E isso vai ter impacto nas questões morais, né? Nas questões morais, do campo moral, tá? No campo moral. Mas os evangélicos, eles eram progressistas, agora estão sendo moralizantes? Não, uma grande parcela do protestantismo sempre foi moralista, né? Só tem mais gente agora, tá? Só tem mais gente agora, mas é isso. Professor, qual que é a importância do estudo das religiões para a pesquisa e também para o ensino história, né? O que o estudo das religiões, não só do protestantismo, tem a oferecer para a historiografia? Olha, eu penso que o estudo das religiões para a compreensão da sociedade, para a compreensão da sociedade brasileira é tão importante quanto os estudos sobre o movimento operário, os estudos do movimento camponês, os estudos sobre os movimentos urbanos, os estudos sobre qualquer área do conhecimento, né? Então, se há uma gama diversificada de estudos ligados a grupos sociais, políticos, né, institucionais, e bem estudados no Brasil, também precisa que avance o estudo sobre os protestantes. Sabe por que é importante? Porque, e é importante justamente pelo que está acontecendo hoje. Hoje, quando acontece, e tem acontecido com frequência, né, uma pessoa, um pastor protestante, evangélico, ele comete lá um ato terrível, tá? E aí, o que as pessoas falam? Tá vendo? São os evangélicos. Culpa disso são os evangélicos. Por que isso? Por que fala são os evangélicos? Porque falta estudo. Falta estudo. Olha, você pega um aluno da graduação, um aluno de graduação em História. Se você fala assim, olha, mas esse é um campo da área rural no Brasil. O aluno já vai falar assim, mas que área rural? Ele sabe que a área rural é dividida, tem muitas tendências dentro da área rural, muitos grupos na área rural. Ele sabe. Se você falar assim, mas isso acontece no movimento operário brasileiro. Aí o estudante de história fala, mas que movimento operário brasileiro? Um movimento operário guiado pelo pensamento trotskista, pelo pensamento stalinista, pelo pensamento, né, que é weberiano, o que é? Né?
Eles sabem. Agora, quando você fala para um estudante de história, mas esse é um problema do evangelismo brasileiro, ele não sabe. Ele não sabe. Hoje, eu fiquei nesses minutos aqui falando contigo, eu falei isso muito amplamente, mas há uma quantidade enorme de posicionamentos diferentes dentro do campo protestante. Tá? Quando nós falamos protestante, evangélico, seja lá o nome que quisermos dar a isso, nós estamos falando com um grupo homogêneo. Ninguém pode falar pelos evangélicos no Brasil, porque ele é um campo fragmentado. Ele é um campo fragmentado, muito fragmentado. Então, quando você fala de evangélico, então, qual a importância dos estudos sobre religiões? E estou falando do mundo evangélico. Agora, quando a gente fala de catolicismo, também. Olha, o catolicismo brasileiro. Olha, que catolicismo brasileiro? Qual o catolicismo nós estamos falando? Do romanizado? Né? Eu estou falando do catolicismo popular? Eu estou falando de que catolicismo? Né? Mas as religiões afros, dá a impressão que é só uma, né? Não, existem uma quantidade enorme de religiões afros, uma quantidade enorme de deuses que levam a cosmovisão diferente, que levam a uma visão de muito diferente. Então, qual é a importância dos estudos sobre religiões? Se nós conhecemos grupos sociais, grupos políticos, grupos, né, diferentes grupos com uma certa facilidade, devemos conhecer também os grupos religiosos, para que nós possamos separar e ver o que cada um pensa, para não correr o risco de homogeneizar ações, não cair no senso comum. Tá? Eu acho que os estudos sobre religiões têm muito a contribuir para o conhecimento das culturas brasileiras, da diversidade brasileira, né? Da diversidade social, política brasileira. Se a gente não compreender isso, nós corremos o risco de colocarmos todos no mesmo balaio, né? E isso não é muito bom para qualquer área de conhecimento. Para finalizar, professor, o senhor indica alguma bibliografia para quem deseja começar ou até se aprofundar também nos estudos religiosos? Eu vi que o senhor citou alguns historiadores e historiadoras, né? O senhor poderia citar mais alguns? Olha, então, eu posso falar, eu acho que quem quiser estudar um pouquinho sobre o protestantismo não pode deixar de ler o livro do Jean Delumeau, que eu já falei aqui, né? O Nascimento e a Afirmação da Reforma. Nascimento e a Afirmação da Reforma, texto base para a compreensão do surgimento do protestantismo. Um texto do Lucien Febvre, Martinho Lutero, Um Destino. Texto, não dá, esses são livros básicos, né, para a compreensão do protestantismo. Um outro livro interessante, que todo aluno que queira, um leitor que queira conhecer um pouco mais sobre a expansão do protestantismo pela Europa, é ler o livro da Karen Armstrong, que é Campos de Sangue, Religião e a História da Violência. Muito bom esse livro aqui, porque a autora ela vai discorrendo quando a violência que acompanha o protestantismo na sua expansão. Se o catolicismo, lógico, ela trata da violência no judaísmo, ela trata da violência no catolicismo, mas ela trata também da violência no campo protestante. Muito bom. Eu preciso colocar o negócio aqui, está acabando a bateria. Muito bom. Esse texto da Karen Armstrong é muito bom. No Brasil, para a compreensão do protestantismo no Brasil, eu acho que tem muitos livros no Brasil sobre protestantismo, mas são da área da sociologia, da teologia, muito da área da sociologia e da ciência das religiões. Mas trabalhos históricos ainda acho que é incipiente, né? Os livros são poucos ainda. Eu não sei te dizer agora de outro, mas um livro que eu poderia indicar é um que eu ajudei a organizar, junto com a Elisete da Silva e o professor Lindon de Araújo Santos,
né, que é Fiel é a Palavra. Leituras históricas dos evangélicos protestantes no Brasil. Esse livro é de 2011 ainda, né? 2011. Mas aqui eu e o Lindon e a Elisete, nós organizamos textos para contar um pouco da história dos anglicanos, dos luteranos, dos presbiterianos, dos congregacionais, dos batistas e dos metodistas, tá? Em 2017, eu também, né, e a Elisete e o Lindon, organizamos esse livro aqui, Os 500 anos da Reforma Protestante no Brasil, um debate histórico e historiográfico. Tem textos aqui sobre o envolvimento político da Assembleia de Deus, da Igreja Presbiteriana Independente, da Igreja Presbiteriana Unida. Então, nós não nos preocupamos tanto em narrar a trajetória das igrejas protestantes no Brasil, mas o envolvimento político dessa igreja com a sociedade. Tá? Esse livro é muito didático, né? Recentemente, tem esse texto da Elisete da Silva que eu recomendo, né? Que é interessante, Cidadãos de Outra Pátria. Cidadãos de Outra Pátria, Anglicanos e Batistas na Bahia. Muito bom, né, da Elisete da Silva. E recentemente, um colega nosso, do Instituto Federal do Maranhão, né, um colega nosso chamado Adroaldo José Almeida, ele escreveu esse livro aqui que trata do protestantismo na ditadura militar. Pelo Senhor marchamos, os evangélicos e a ditadura militar no Brasil. Ele faz um estudo muito aprofundado do envolvimento contrário a favor, né, que os evangélicos, o posicionamento dos evangélicos frente à ditadura militar. Muito inovador, uma metodologia muito boa, tá? Eu recomendo, quem quiser conhecer o campo evangélico protestante, tem que ler também esse texto do Adroaldo Almeida. Muito bom. Esse foi o professor Vasnin, convidado do episódio do Pod História de hoje. Esse episódio utilizou como referência o artigo Breve História do Protestantismo no Brasil, escrito por Alderi Souza de Matos. Obrigado, professor, pela sua participação e até a próxima. Obrigado.